Fala, nação alvinegra, você está em um dos cortes do nosso canal. Deixa o like porque o algoritmo do YouTube mudou, a gente precisa de mais alcance. Conto com vocês, roda o vídeo. Então a gente vive isso daqui, ó. A nossa vida em relação a se ele vai assinar ou não vai assinar, é exatamente isso aqui. Pressão política, renovação com o presidente e mais. Por que Corinthians ainda não renovou com o Memphis? Que está louco para jogar logo. Percebe? Isso daqui eu ouço há umas 2 ou 3 semanas já, certo? A novela que envolve a renovação do contrato de Memphis com o Corinthians parece caminhar para seus últimos dias. Deveria ser horas, né? Mas qual a razão de tal demora? A ESPN apurou que antes do jogo contra o Internacional, na volta da Copa do Brasil, a diretoria recebeu minutas do contrato de Memphis, enviada pelo staff, e não concordou com as alterações feitas. A nova atualização houve aumento nos juros, que em tese deveriam ser reduzidos, além de um acréscimo no valor da dívida consolidada. O Corinthians não gostou das mudanças e insistiu na manutenção dos termos que haviam sido acordados anteriormente, principalmente no que diz respeito à chamada cláusula Rojas. A cláusula estabelece que as condições para o pagamento da dívida de 43 milhões que o clube tem com o Memphis. Em caso de atraso em uma das parcelas, o valor da pendência voltaria ao montante original de 77 milhões. A alteração proposta, porém, prevê que, mesmo em caso de atraso, eventuais parcelas já pagas sejam descontadas desse valor inicial, reduzindo assim o montante a ser quitado. Ou seja, o cláusula Rojas existe do mesmo jeito, só que com o desconto do que você já pagou. Você vai ter juros em cima do que você não pagou. Ou seja, a cláusula existe, só que eles mudaram um pouco a formatação. Mesmo com as discordâncias, posteriormente houve um acerto entre as partes e agora o documento está nas mãos da presidência para ser enviado ao holandês. Todos os trâmites que envolviam Marcelo Paes e Júlio César já foram realizados, porém questões voltadas à política ainda travam a definição. Fontes da ESPN afirmaram que, por ser ano de eleição, Stabile, que deve ser candidato, aí é isso que eu queria saber. Isso daqui vai virar guerra política lá na frente. Stabile ainda acha que pode ser candidato, apesar do nosso estatuto impedir, há uma discussão muito séria, porque ele se tornou presidente no afastamento do Augusto Melo em 26 de maio. Então se conta por ali. Em teoria, ele quer contar como se fosse agosto, mas ele assina como presidente. Desde o primeiro, ele faz rescisão de contrato da Facial, ele assina com a Nike ainda no período em que ele era o interino. Então ele foi presidente durante todo esse período. Ele só foi mantido no cargo de presidente. Ele quer contar apenas da eleição e não do período que ele foi interino. Essa é a grande discussão que vai haver lá na frente, quando for feita a pré-candidatura, a candidatura desses caras aí que estão à disposição de vocês. Já vai vendo, já vai entendendo a briga, tá? Está sofrendo pressão interna tanto de aliados quanto de opositores para que o contrato do atacante não seja renovado. Ambos os lados afirmam que não compensa estender o vínculo, mesmo com o craque se dizendo louco para jogar. Todo o material de produção de renovação do Memphis já foi feito pelo Departamento de Comunicação do Corinthians, faltando apenas a assinatura para divulgar. Mesmo que tudo seja acertado ainda hoje, a presença de Memphis na Libertadores é incerta, devido à falta de treinos com o grupo. Eu já falei isso, acabei de falar sobre isso. Tá muito na cara isso daqui, certo? Quanto mais minutos entre a assinatura e a disponibilidade dentro do CT, mais incerto não, é mais impossível de ele participar. O Memphis está nessa condição. Imagine, vamos regularizar o Memphis nessa terça-feira. Pô, show de bola. E aí? Treina com o grupo terça e quarta, joga na quinta. Depois de um mês fora, vai pro banco. Titular não vai poder ser. Pelo menos eu entendo dessa forma. Mas tudo bem. Vejamos, falta treino. Aliás, o Diniz já tratou sobre esse negócio. Então, assim, isso aqui é um resumão de algo que a gente vem falando há bastante tempo. Tá tudo certo. Mas os caras não querem deixar assinar. Certo? Então, assim, esse loop infinito da mesma informação. Entrava pra cá, entrava pra lá, entrava pra cá, entrava pra lá. O Stabile tem os contratos. Por que não assina? Porque tem política, porque eles vão largar a mão. Faz diferença nenhuma. Se ele fosse profissional, ele ouviria os profissionais. Ele não quer ouvir os profissionais. Ele está com medo da questão política. Ele não sabe se ele vai ser candidato ou não. E ninguém quer o Stabile. A não ser que o único concorrente seja o André Negão. Não? Isso não vai acontecer. Temos a Miriam Tia aí, que todo mundo ama, de paixão, de coração, né? Vocês não amam? Não, né?
Vai ter o Sérgio Jaquinho, sei lá o quê, que agora diz que é pré-candidato, que todo mundo ama. Não. Então, o menos pior, eles vão tentar criar um menos pior, entendeu? Então, ele tá tentando ficar anexado à corda maldita que existe no Corinthians. Aí, ele tá aí talvez usando este contrato para ver se há um apoio maciço para ele continuar presidente. Bom, de qualquer maneira, tá aí. Todas as negociações foram feitas, deixaram na boca do gol e falta agora um empurrãozinho aí. Vamos ver se o Memphis fica ou não fica. Se não ficar, meus amigos, vamos ver como é que vai sobrar o Corinthians. Pedro Raul é o nosso salvador. Gostaram? Loop infinito da mesma notícia. Enquanto isso, o Corinthians não dá nenhuma notícia de absolutamente nada sobre o... Eu acho que uma coisa vai ser vinculada à outra, tá? Eu acho que o Corinthians só vai renovar na medida que confirmar o pagamento dos salários dos jogadores. Antes disso, não vai acontecer. E se não pagar hoje, não assina. Se pagar hoje, podemos ter o anúncio durante a noite. Então você vai ter o quê? Ministério Público, notícia negativa ou surpresa, alguma coisa assim. O pessoal meio, né? Olha aí, tá fazendo depoimento. O que aconteceu no depoimento? De noite, pagamento dos jogadores. No finalzinho, Memphis, acabou. E aí já era. Não? Então é isso. A grande discussão é saber quando e como isso vai acontecer. Mas, segundo informes, eles iam esperar a assinatura dos jogadores para que, eventualmente, tivéssemos ali uma boa notícia, mais boas notícias, pautas positivas, a ponto de estarem discutindo, né? Estarem discutindo se vão pagar os transfer bans para contratar. Muito curioso, hein? Olha como são as coisas. Vamos contratar com que dinheiro? Não tem dinheiro nem para pagar. Não tem dinheiro nem para pagar os salários dos jogadores, nem das jogadoras, nem dos direitos de imagem. Mas o Corinthians vai pagar o transfer ban de qualquer maneira para contratar. Vocês estão de brincadeira, né? Então, dito aí, deixe seu like, comenta aí o que vocês acharam da notícia loop infinito dessa novela interminável que existe no Corinthians. Deixa eu ver aqui a mensagem de vocês. Viu que estava com o contrato do Memphis no bolso? Por isso não assinou? Ele não viu, né? Eu acho que ele não entendeu. Você não entendeu a mensagem. O contrato estava no bolso do Stable, só que ele não consegue mais ver, não consegue mais sentir as coisas, né? A idade para ele chegou a essa percepção. Então ele esqueceu que tem o contrato do Memphis no bolso. Tá ali até hoje. Vai ficar ali até ele lembrar. Ele tirar a roupa, sei lá. Lá ele. Asticária, Jesus. Você chegou ao final desse vídeo. Temos mais conteúdos aqui nessa tela para você. Mas antes, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.